noite, Mel. Boa noite, Mel. E a ideia é a gente fazer esse debate, né? Tem representantes de todos os segmentos da educação. E, enfim, né? O Covas conseguiu, mais uma vez, ser pior ainda, né? Do que o Dória. Porque o Dória ainda deu um suposto 2 dias para as escolas se organizarem, né? Rede municipal é assim, vai ter que abrir segunda-feira, né? Assim, uma decisão muito... o Padula mais fazendo escola, né? Ele primeiro foi aquele horror do primeiro dia da testagem, de novo, ele fazendo escola nesse sentido, né? Então, acho que a gente já está no ar. Alguém confere se a gente já está no ar? Já entrou no ar, tem que esperar só um minuto para as pessoas chegarem. Eu não sei quem consegue ver aí, eu estou no celular, eu não consigo ver pelo Facebook aqui, mas já estamos no ar. O Vitor pode avisar quando... Estamos no ar, sim. Acho que esperar mais um pouquinho só para entrar todo mundo. 1 minuto. 1 minutinho, coisa rápida. Hoje tem todos os segmentos representados, hein? Alunos, pais, professores, todo mundo aí. Gestão, Câmara Municipal e Assembleia Legislativa. E o QA também. Quadro de apoio escolar. Esquece fechou. não. Verdade, fechou, hein? É o Caio que está aqui. Que eu não vejo o Caio aqui pelo meu celular, eu só vejo 4 pessoas né, de vez. Então, vou perdendo as imagens aqui. Desculpa. Então, boa noite. Boa noite a todos, a todas, a todes. Vamos iniciar mais um debate, uma reflexão com toda a comunidade escolar, pensando um pouco sobre essas medidas anunciadas hoje pelo governador, pelo prefeito, num contexto, hoje foram, de novo, quase 4.000 mortos. Minha solidariedade a todas as famílias, um momento muito difícil da nossa história, da nossa gente, muitas pessoas morrem de Covid, outras morrendo de fome, outras morrendo de depressão. Então, a gente estamos atravessando um deserto. E é importante a gente estar junto para pensar sobre esse contexto e apontar saídas coletivas. Então, eu quero agradecer a todos e a todas que estão fazendo parte dessa mesa. Temos representações das famílias, das crianças, dos parlamentares, do quadro de apoio, da gestão escolar, dos professores, e é assim que a gente vai conseguir movendo as estruturas para avançar na conquista de direitos. Então, eu quero começar passando a palavra para o nosso deputado, o professor Carlos Gianazzi. Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer a presença de vocês. Aqui nós temos muitas representações, como eu disse, o Caio representando o quadro de apoio escolar, nós temos aqui os alunos, a Luísa, a Clara, o Matheus, nós temos aqui os professores, tem o Pedro Paulo, que vai entrar daqui a pouco, ele está saindo de uma reunião que é da rede estadual, tem o Rafael Cícero, que é professor da rede municipal de ensino, tem a Alina, que é mãe e é professora também da rede municipal, tem a Mel, que é mãe de aluno da rede pública, tem a Luciana Cavalcante, que é supervisora de ensino da rede municipal, tem o vereador Celso Gianazzi, e eu estou aqui também pela Assembleia Legislativa. Gente, acho que eu não esqueci de ninguém, né? E o Matheus, já falei, o Matheus, a Clara e a Luísa, que é o Conselho Mirim da Câmara Municipal. Olha, eu fiquei perplexo e chocado quando assisti a entrevista hoje, aquela coletiva de imprensa que o governo estadual faz para anunciar a mudança das fases. Eu achei que ele iria prorrogar, porque a situação continua gravíssima, não houve alteração nenhuma. Nós tivemos, no estado de São Paulo, até ontem, 81 mil pessoas mortas, 81
mil mortes, vidas perdidas. No Brasil, até ontem, nós tivemos 341 mil mortes também, vidas perdidas. E também teve um fato aqui curioso, porque quando o governo anunciou a fase emergencial, que era essa que nós estávamos até hoje, ele anunciou no momento de crise, com 517 mortes por dia. Agora ele muda para uma fase, em tese, mais amena, que é a fase vermelha, quando nós temos mais que o dobro de mortes. Nós estamos com uma média, nós tivemos ontem 1.299 mortes só no estado de São Paulo e mais de 4 mil mortes no Brasil. Então, no pior momento na pandemia, no auge, no pico das mortes, o governo resolve afrouxar as regras aqui, as fases, e determina já a volta às aulas presenciais na rede estadual no dia 14. 14 aulas presenciais, como se nada tivesse acontecendo. E a rede municipal, pior, que o Bruno Covas nem deu entrevista nem nada, soltou um comunicado, mandou um e-mail para as escolas dizendo que as aulas começam na segunda-feira, dia 12 agora. É demais isso, né? É inacreditável que isso está acontecendo. Isso significa mais contaminações, mais mortes, né? É grave isso. E nós temos que reagir com veemência. Já há uma greve em curso na prefeitura, a greve estadual deve retomar também a sua greve. Nós temos uma ação na justiça, o Celso pode falar sobre ela, nós entramos com ação popular, nós tínhamos, no momento, nós tivemos uma vitória, depois ela foi cassada a liminar, mas ela não foi julgada ainda, o mérito. Então, nós estamos pressionando a juíza para que ela julgue o mérito, e ela pode impedir a reabertura das escolas, tanto amanhã, no dia 12, na segunda, como também no dia 14. Então, nós estamos com essa ação jurídica, nós temos representação no Ministério Público contra a reabertura das salas, das escolas, das aulas presenciais. Então, a gente vai fazer toda a pressão jurídica no Ministério Público, no Tribunal de Justiça. Nós vamos apoiar as greves sanitárias, a greve da rede municipal, que já está em curso, uma greve que já dura 60 dias praticamente, a rede estadual entrou em greve também. Enfim, vamos fazer a mobilização e fazer agora, nesse momento, pessoal, a desobediência civil. Não vamos seguir essas orientações de volta às aulas presenciais, porque haverá muito mais contaminação e, sobretudo, mortes, e porque o governo não falou nada sobre as novas cepas, matam crianças, inclusive. Nós temos já em matérias demonstrando isso, que as pediatrias estão já tendo morte de crianças, as UTIs, tem muita UTI já com criança morrendo, tem matérias mostrando isso. Então, as crianças estão sendo atingidas pelas novas cepas, haverá uma intensidade no processo de contaminação e, sobretudo, de mortes. Então, nós temos que resistir na defesa da vida. Então, nós não podemos abrir as escolas nem dia 12, nem dia 14. É um momento de luta e de resistência. E nós vamos fazer essa luta junto com todos os profissionais da educação e com toda a comunidade escolar, porque escola fechada é vida preservada nesse momento. Então, é inadmissível que, no pior momento da pandemia, o governo abra as escolas. Eu acho que ele, na verdade, mudou de fase para forma, porque quase nada mudou, na verdade. Nós tivemos pouquíssimas modificações de uma fase para outra. Acho que a única mudança que houve, do ponto de vista do comércio, foi que as pessoas podem retirar agora a alimentação nos restaurantes, nos bares, que isso não era possível. Então, quase não houve nada. E tem uma coisa, Caio, ele fala o seguinte, na entrevista, ele destacou que ele determina a obrigatoriedade do teletrabalho para funções administrativas. Só que, no entanto, ele não impõe essa obrigatoriedade para as redes públicas de ensino. Tanto é que
O quadro de apoio escolar é obrigado a trabalhar sem necessidade, porque vocês poderiam estar também no trabalho remoto, e os gestores, mas não. Então, ele coloca, olha, vamos fazer o teletrabalho nas funções burocráticas e administrativas, mas ele não, né, impõe isso para a rede estadual nem para as redes municipais. Então, quase nada mudou e permitiu também os jogos de futebol. Essa foi a única mudança. Então, a mudança principal, gente, foi essa, foi a abertura das escolas presenciais. Na verdade, atendendo os interesses das escolas particulares de elite. Essas escolas tomaram conta, elas ocuparam a Secretaria Estadual de Educação. O Rocieli Soares, que eu chamo de Rocieli Ventralbe, está a serviço desses grupos econômicos, serviço do lucro e não a serviço da vida. Um absurdo isso. Então, vamos fazer a resistência, né? Mas vamos ouvir vocês que estão no chão da escola, na comunidade. Essa é uma live para ouvir a opinião de vocês. Nós vamos fazer todo o enfrentamento possível e impossível para deter a reabertura das escolas na semana que vem. Obrigada, deputado professor Carlos Gianazzi. E lembrando também que o que mudou é que agora as casas, o comércio da construção civil vai voltar a funcionar, mostrando a quem esse governo serve. Quero passar agora a palavra para o nosso vereador Celso Gianazzi, que é membro titular da Comissão de Educação da Câmara Municipal, tem feito um trabalho de muito enfrentamento em defesa da educação e dos seus profissionais. Então, passar a palavra para o vereador Celso Gianazzi para fazer uma saudação. Boa noite, obrigado, Luciene. Gostaria de cumprimentar com uma saudação especial aqui para o nosso Conselho Mirim, que está aqui vendo a Ana Luísa, o Matheus e a Clarinha, representando o coletivo aí do Conselho Mirim, muito atuante na Câmara Municipal, o conselho que é pioneiro, né, iniciativa pioneira na Câmara Municipal, vocês marcando história na Câmara Municipal, participando de políticas públicas. Gostaria de cumprimentar a Luciene, supervisora da Rede Municipal, o deputado Carlos Gianazzi também, a Mel, o Caio, do quadro de apoio, a Alina, que é mãe, mas é também gestora também da Rede Municipal, Rafael Cícero, grande educador também, e a todos que estão aqui nos acompanhando, também cumprimentar todos que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais, num dia triste, né? Porque, mais uma vez, nós tivemos um número muito alto, né? Muito grande de óbitos, mais de 3.600 óbitos, quase chegando novamente a 4.000. As coisas estão dramáticas, né, no Brasil. Hoje nós ouvimos o diretor da OMS dizendo que no mundo todo não tem vacina. O Brasil foi um dos últimos países a aderir ao processo da vacinação, né, para comprar vacinas, então a gente está nesse desespero. O que precisa fazer palavras do próprio diretor da OMS, é fazer isolamento social, lockdown, né? Tem que ter um governo federal que entenda isso, estadual e um governo municipal. E aqui a gente está vendo na cidade de São Paulo, no nosso setor que nós estamos falando aqui, nós temos mais de 35.000 pessoas que já morreram na cidade de São Paulo, né? E muito também por conta de uma política negacionista também do prefeito Bruno Covas nesse aspecto, porque ele está seguindo essas orientações também do Dória, do Rocieli, que é o secretário estadual de Educação, e determinando a volta às aulas presenciais, voltando às aulas presenciais no pior momento da pandemia, onde os casos de óbito estão assim, do número exagerado. O Brasil virou a pior referência do mundo no combate à Covid-19. E aqui a gente, na cidade de São Paulo, a gente também está fazendo isso, porque não tem nenhuma política pública que ampare o pequeno trabalhador, o pequeno comerciante, os autônomos, as pessoas que precisam da renda, que precisam também, poderiam ficar em casa, fazendo isolamento social com ajuda, com o auxílio emergencial decente na Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo, a prefeitura mais rica, o município mais rico do Brasil, então tem condições de fazer isso. E na rede municipal, nós estamos assistindo isso,
uma desorganização tremenda, né? Colocando os profissionais da educação, todos os profissionais da educação, os nossos bebês, crianças, adolescentes em risco de vida, porque a gente está vendo aí as variantes da Covid-19 contaminando muitas crianças, inclusive, né? E essas crianças levando também esse vírus para suas residências, contaminando seus avós, pais, mães, tios. Isso que a gente está assistindo. A Secretaria Municipal de Educação, ela não tem uma política de acompanhamento dos casos de contaminação da rede municipal, né? E nem a Secretaria de Saúde. Como a Luciene disse, eu faço parte, sou membro titular da Comissão de Educação da Câmara Municipal, e eu convoquei o secretário de Educação, Padula, para explicar para a gente o que estava acontecendo, como que estavam os casos na rede municipal, e eu perguntei a ele, para que tenhamos uma política consistente, né, quantas pessoas foram contaminadas e quantas pessoas morreram na rede municipal. Isso faz 20 dias atrás. E ele me disse que esses dados eram quem controlava isso era a Secretaria de Saúde, mas ele tinha os números lá e tinham morrido 5 pessoas, 5 óbitos na rede municipal de educação. Eu falei para ele que, naquele momento, falei, secretário, isso é um absurdo, porque só se for hoje, no dia de hoje, 5 pessoas, porque a todo momento a gente está recebendo nos nossos WhatsApps, nos nossos grupos, pessoas morrendo. Então, nós fizemos esse levantamento, eu fiz esse levantamento oficial, nós temos já, depois da volta às aulas presenciais, 150 pessoas, 150 profissionais da educação, entre gestores, os professores, professoras e o quadro de apoio, que perderam suas vidas depois da volta às aulas presenciais. E esse número, gente, ele tende a aumentar exponencialmente, vai crescer demais com a volta às aulas presenciais agora, nesse momento, do pior momento da pandemia. E como o deputado Carlos Janazzi disse, nós ingressamos com essa ação judicial, uma ação popular na justiça, ganhamos a liminar, a juíza deu a liminar, entendeu que era pertinente aquela ação, para fechar as escolas, tirando o quadro de apoio, tirando gestores, tirando todos os professores, fechando de fato as escolas. Mas o presidente do tribunal, ele cassou a liminar, como ele tem cassado todas as liminares, mas a gente tem o mérito da ação que precisa ser julgado, está na mão da juíza, a gente está tentando uma audiência com ela, mostrando o aumento dos casos nas escolas. A escola é um grande ponto de contaminação, porque movimenta muitas pessoas, os educadores, o quadro de apoio, os profissionais de educação, eles se locomovem para chegar até as suas escolas no transporte público, né? Então, a escola é um ponto de contaminação. Então, a gente está também batalhando a nível da justiça, para que a gente tenha o fechamento das escolas. E, para terminar, dizer da importância que nós estamos brigando muito pela vacinação. Assim, a gente entende o papel da educação, o papel fundamental da educação na vida das pessoas, como um processo de transformação da vida das pessoas, combate às desigualdades na nossa cidade. Mas a volta às aulas presenciais só se dará com segurança com a vacinação. Por isso que a gente está exigindo aqui da Prefeitura de São Paulo que, ao adquirir a vacina, a Prefeitura está adquirindo a vacina também, coloque todos os profissionais da educação, independentemente da idade, para a vacinação. Todos os profissionais da educação, como as pessoas que trabalham na escola, para serem vacinados. E aí vai o pedido que nós fizemos, entreguei um ofício para o prefeito hoje, para que não abra as escolas na semana que vem, para que promova a vacinação de todos os profissionais da educação, inclusive das pessoas que não estão tendo acesso aos olerites, os recém-ingressantes na Prefeitura de São Paulo, mãe de pote, os trabalhadores que estão fazendo greve, que tiveram seus salários cortados, não estão conseguindo apresentar seu olerite, para que eles possam também serem vacinados e se protegerem. Então, é uma luta constante, é uma luta muito grande que a gente tem que fazer, e é isso. A defesa, nesse momento, a defesa, como estão fazendo a greve os profissionais da educação, é uma defesa da vida, é uma defesa da vida que a gente tem que fazer aqui, e vocês, como educadores, alunos, a gente tem que fazer esse diálogo muito importante aqui, mostrando para a sociedade o que de fato está acontecendo e lutar pela educação pública e contra esse movimento Escolas Abertas, que é um movimento que tende ao lucro, a visar o lucro das escolas particulares, e não a vida das pessoas. Mas é isso, eu devolvo a palavra, Luciene, então, e obrigado pela presença de todas e todos aqui. Obrigada, vereador Celso Janazzi.
E como bem lembrou, o Celso ele tem vários projetos, o Celso já apresentou 13 projetos só esse ano com relação ao enfrentamento dessa pandemia. O ano passado foi o vereador que mais apresentou iniciativas, foram mais de 46 proposições, um quarto de todo o trabalho da Câmara Municipal. E o segundo projeto que você apresentou esse ano foi com relação à vacinação, à priorização de toda a comunidade escolar. Nós estamos acompanhando com muita atenção estudos com relação à vacinação, inclusive das crianças, e a gente espera que tão logo seja possível vacinar as crianças, que elas também entrem na prioridade. E aonde há opressão, aonde há tantos desafios, tem muita resistência. E essa live de hoje, ela tem um propósito tanto de denunciar o que está acontecendo, dos ataques, porque todo mundo aqui é orgânico, todo mundo aqui está no chão da escola, então nós sabemos o que está acontecendo, da forma como está acontecendo, mas também de apresentar os movimentos de resistência. E eu quero começar essa parte da nossa conversa chamando para conversar as crianças que são estudantes das nossas escolas e que são resistência, que integram o Conselho Mirim da Câmara Municipal. Elas têm um movimento, uma proposta, e elas querem apresentar essa proposta também. Então, vamos começar assim. Qual de vocês três quer falar primeiro? Luísa? Então, a primeira a falar vai ser a Luísa e depois a Luísa. Clara? O Matheus está me ouvindo? Então, você é o último a falar, Matheus. Então, tá. Então, agora a gente vai ouvir as crianças, os estudantes, porque, assim, não é possível a gente pensar numa outra sociedade, uma sociedade diferente para depois desse horror da pandemia, sem a participação ativa das nossas crianças, no acompanhamento e na formulação das políticas públicas. E é por isso que elas estão aqui. E dizer que é muito importante a gente fazer esse processo de escuta de quem está recebendo esse direito fundamental à educação, no caso, os estudantes. Então, Luísa, pode abrir seu microfone, está com a palavra. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar nessa live, muito obrigada. Meu nome é Luísa e, enfim, no mês de março... Fala quantos anos você tem, Lu? Bom, eu tenho 12 anos e no mês passado nós completamos um ano de pandemia. Um ano que já devia estar estável, mais ou menos, só que na verdade estão morrendo 4 mil pessoas por dia. E é por isso que nós, do Conselho Mirim, vamos fazer um planejamento. É um projeto que nós lançamos chamado Abril das Crianças pela Vida e pela Educação. E nesse mês nós vamos fazer várias atividades e uma dessas atividades a gente veio apresentar para vocês hoje, que é a nossa carta. Mas eu vou contar um pouquinho das nossas atividades que a gente vai fazer. Então, a gente vai começar pela carta das crianças que elas vão mandar para a gente, que em apoio à greve dos profissionais da educação. Aí, nós vamos ter também uma assembleia, uma live das crianças para a publicação das cartas, uma bandeira pela vida e educação, que vai ser super legal para colocar nos portões e janelas das nossas casas. A gente vai fazer uma audiência pública também. A gente vai fazer o lançamento do nosso clubinho de leitura, a literatura com resistência. E a gente vai fazer um carretaço das crianças em defesa da vida, da vida. E a gente vai fazer reuniões com outros conselhos e movimentos para participarem de ações e apoiarem as cartas das crianças. Então, esse vai ser o nosso abril do Conselho Mirim. Então, se você quer saber mais, nos siga nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, para acompanhar. Então, eu vou ler minha carta. Pode ler? Pode. Eu tô nervosa.
Tudo bem. Minha carta é a seguinte. Olá, meu nome é Luísa Cavalcante Oliveira, tenho 12 anos e quero parabenizar todos os profissionais da educação por exercerem um trabalho tão bonito. Neste momento tão difícil de pandemia, estão querendo voltar às aulas, e eu acho um absurdo, pois em um momento tão complicado como esse, devíamos estar valorizando a vida, e não colocando a vida de todos em perigo. Eu apoio a greve, pois os professores profissionais da educação estão usando sua única arma para lutar, pois querem preservar suas vidas e de seus alunos e de seus familiares. Muitos professores já morreram e não queremos mais que isso aconteça. Por isso, contem com nós, estudantes, nessa luta. Abraço, Luísa Cavalcante Oliveira. Obrigada, Luísa. Obrigada. Obrigada. Então, a Luísa apresentou uma série de propostas que vai ser um movimento do Conselho Mirim, Abril, das Crianças pela Vida e pela Educação, com uma série de atividades, um desafio bem grande de mobilizar as crianças da nossa cidade para que elas tenham voz no meio dessa pandemia, sobretudo num mês com tantas mortes como esse que a gente está enfrentando. Agora eu vou passar a palavra para uma outra conselheira, a Clara. Clara, se você quiser falar mais alguma coisa também desse movimento, se você quiser complementar as informações que a Luísa passou, e depois você faz a leitura da sua carta. Bem-vinda, Clara. Olá, boa noite. Eu sou a Clara, eu tenho 11 anos, eu sou integrante do Conselho Mirim. Eu acho que a Luli já falou tudo, então eu vou fazer a leitura da minha carta. Tá bom. Olá. Por meio desta carta, agradeço e apoio os funcionários da educação que estão em greve pela vida e pela educação. Neste momento tão difícil, vocês foram corajosos, resistentes e muito mais. Mesmo sabendo que poderiam e podem ter cortes de salário, vocês entraram em greve. Alguns sozinhos, diretores entregaram as chaves das escolas. Isso é resistência. Por tudo isso, obrigado. Com carinho, Clara Soares Uck. Que bonito. Que legal, Clara. E obrigada, Clara. A Clara é uma das integrantes também bem atuantes do nosso conselho. E agora, nesse momento, a gente vai ouvir o Matheus, que é o nosso outro conselheiro mirim, representando aqui os estudantes. Oi, boa noite para todos e todas. Eu não tenho muito o que falar, porque a Lu já complementou tudo, como a Clara disse. Então, eu só vou ler minha carta. Eu fiz, não especificamente para todos os professores, mas... eu vim para a professora Simone. Oi, professora Simone, eu apoio a greve porque vocês, professores, não vão conseguir ficar com as crianças da 7 até as meio-dias. Nossa, até meio-dia, com todas respeitando o distanciamento social e com a máscara no rosto, e não tem, pelo menos, uma proteção contra o coronavírus. Então, eu apoio a greve, continuo nessa luta que as vidas dos professores importam. Fala quantos anos você tem, Matheus. Eu tenho 11 anos e meu nome é Matheus. Tá certo, Matheus. Obrigada. Então, fica o convite do Conselho Mirim a todas as famílias que estão nos ouvindo, né, que convidem as crianças a fazerem uma reflexão nesse momento de apoio a esse movimento que todos os profissionais da educação estão fazendo em defesa da vida. Com certeza, muitas vidas já foram salvas por conta dessa greve. A gente está há muito tempo em greve, é muito difícil fazer greve, é uma pressão psicológica, enfim, econômica, social muito grande. Então, a ideia que o Conselho traz é que as crianças escrevam cartas de apoio e nos enviem, que a gente vai fazer essa publicação nas redes sociais, né, do Conselho e dos mandatos, né, parceiros. Então, obrigada às crianças pela participação de vocês. Agora eu quero convidar para falar duas pessoas que são mães
A Aline, eu sei que é mãe e professora, e elas fazem parte de movimentos também de resistência, e elas vão falar um pouco da percepção delas, de como que elas estão se organizando, falar também, trazer também novamente para o debate todas as políticas que ainda não, apesar de 1 ano de pandemia, ainda não aconteceram, como a entrega dos tablets, da internet, a majoração do auxílio emergencial, que é fundamental, a rede de apoio às crianças e vulnerabilidade, que ainda não acontece. Então, tem uma série de questões, de lutas muito importantes para serem feitas e realizadas. Então, eu queria dar a palavra aí, Alina e Mel. Eu não sei como que vocês querem falar, se fala primeiro a Alina, depois a Mel fala, ou vice-versa. Se a Mel quiser falar, e ela apresenta o movimento, aí depois eu complemento. Então, pode ser assim, Mel? Pode sim. Então, eu passo a palavra para a Mel. Obrigada, Luciane. Boa noite, eu sou a Mel, estou representando o movimento Famílias pela Vida. Eu vou explicar brevemente, né, como que é o movimento, e eu já gostaria também de pedir a licença para poder divulgar o nosso movimento, né? Quem tiver interesse, procurar nas redes, Movimentos Família pela Vida. Amanhã também a gente vai estar fazendo o lançamento da nossa carta manifesto através do Facebook, e seria muito importante contar com o apoio de todo mundo, porque, como bem foi falado no início, né, tem aquele outro movimento que eles têm o apoio, então, assim, eles têm dinheiro, então, como nós somos um grupo de familiares, está todo mundo numa situação muito difícil, então a gente conseguir chegar em mais pessoas é complicado, e o que a gente quer é justamente isso, né? Levar a informação correta para as pessoas, para os familiares, para os estudantes e contar com o apoio de todo mundo. O nosso movimento, ele nasceu numa escola aqui da rede municipal de São Paulo, e foi crescendo, ganhando corpo, né? Ele cresceu, na verdade, muito rápido. A gente tem familiares de toda a cidade, até do estado todo, né? Que vêm contar com a gente e falar, porque a gente sente isso, né? Que as pessoas têm essa necessidade de ter esse local de voz e de se sentir acolhido e de ter esse movimento mesmo de resistência, que a gente, como movimento, como familiares, mães, a gente também tem bastante pais dentro do nosso movimento. O que a gente quer é a garantia da vida dos nossos filhos, né? E quando a gente fez a nossa carta manifesto, a gente tomou muito esse cuidado, né? Que eu vou aqui ler brevemente o que tem na nossa carta, que o Movimento Famílias pela Vida, em defesa da educação, da escola pública, é composto por familiares responsáveis de crianças e adolescentes, além de jovens e adultos que estudam nas redes municipal e estadual de São Paulo. Então, a gente defende essa educação de qualidade. E nós também apoiamos a greve dos professores, entendemos ela extremamente necessária nesse momento, porque uma vez que o governo que está aí, ele não entende o que está acontecendo, nós vamos apoiar sim, e a gente pede que eles continuem tendo essa consciência. Quem ainda não aderiu, que adira, né, não chegue segunda-feira lá, a escola lotada de professores para querer receber os alunos, que, gente, vai ser uma catástrofe, né? Vai ser uma coisa horrorosa, além do que a gente já está vivendo. O nosso movimento está exigindo, né? Essa semana a gente lançou a carta internamente no nosso grupo, o que a gente exige dos órgãos, que a gente tenha a garantia do ensino remoto de qualidade para os nossos filhos, porque eles estão sendo muito prejudicados, né? Nós entendemos a necessidade de ter esse ensino remoto de qualidade enquanto as escolas públicas são preparadas, porque no ano de 2020, como conselhos escolares, como Cresce, foi feito muitas exigências, né? Teve o Fala Rede, que nós não fomos atendidos, nós levamos essa demanda da escola pública, não fomos ouvidos, nós acordamos em 2021 com essa notícia de que seria iniciado o retorno presencial híbrido, que não deu certo, né? Eles mandam um formulário
que pergunta, você quer mandar o filho? É claro, quem não quer mandar o filho para a escola? Mas a gente quer que seja garantida a vida dos nossos filhos e de todos que estão dentro da escola. A gente não quer que os nossos filhos estejam lá estudando e as pessoas comecem a morrer. Gente, é um absurdo isso, né? Como que eles querem garantir isso, sendo que eles não fizeram nenhuma reforma nas escolas, eles não oferecem os EPIs corretos para ser utilizado, que hoje já existem inúmeros estudos que a PFF2 que funciona, não foi entregue isso para os profissionais, para as crianças. O que está sendo feito é ineficiente, o protocolo ele é impossível de ser cumprido, e a gente está com medo. E além disso tudo, tem uma outra questão social, né? Que a escola, ela não é um depósito de criança. A escola, ela é um local de aprendizado e de socialização. Então, como que os nossos filhos, eles vão ter esse espaço de socializar, de estar junto com os colegas, de estar lá junto com os professores, você tem que manter essa distância, né? E eles também falam que tem que abrir as escolas porque as pessoas estão passando fome. Então, que se crie formas de se levar o alimento e o que as pessoas precisam para dentro das suas casas. Não é abrindo a escola que isso vai acontecer. Até porque, hoje mesmo, na coletiva, ele falou que as escolas continuam abertas para as pessoas que precisam. Mas quantas pessoas que realmente estão indo porque precisam dessa alimentação? As pessoas estão com medo, as pessoas não querem ir não querem mandar auxílio somente para se alimentar. Não é isso que está acontecendo, que a gente está vendo, né? As pessoas que ainda querem mandar auxílios, elas estão sendo desinformadas pela grande mídia. É isso que a gente vê. Uma das coisas que a gente pediu muito e a gente exige agora como Movimento Família pela Vida é que nós sejamos escutados e que eles entrem em contato conosco. Porque quem está na escola pública que tem que ser ouvido e a gente que tem que receber a informação primeiro. Não é eles jogarem lá no SPTV e a gente descobrir do nada o que eles estão planejando fazer. Isso é incoerente com a realidade que a gente está vivendo hoje, porque a gente precisa de medidas urgentes, e que seja isso dialogado com quem está na escola pública, né? Quem entende o que é a realidade da escola pública. Uma coisa que a gente debate muito dentro do movimento é cada escola, cada região, ela tem uma realidade diferente, né? São pessoas que utilizam aquele espaço público que tem necessidades diferentes, são demandas diferentes, então não se resolve o que eles estão fazendo desde o ano passado, criar protocolos para toda a cidade. Isso não funciona, isso não vai atender a demanda e a necessidade da população. Não é isso que a gente quer. Como o movimento das famílias, e nós estamos falando da escola pública, nós queremos ser ouvidos e que as nossas demandas elas sejam atendidas. Isso é urgente, porque os nossos filhos, eles estão sem frequentar escolas, eles não têm garantia de um ensino remoto de qualidade, é completamente diferente do que aconteceu em 2020, que eles tentaram criar aquela apostila horrorosa que não funcionou, né? A gente tem muitas críticas, famílias que não receberam, e quem recebeu, a gente não consegue usar aquilo, aliás, tem até erros de português dentro daquelas apostilas, né? É uma coisa absurda. E esse ano nem isso, né? Porque o ensino híbrido, ele não funcionou também. E isso é uma exigência do nosso movimento, porque o professor, ele está dentro da sala de aula, mas quem preencheu o formulário falando que queria mandar o filho, mas de forma segura, e não dessa forma que eles fizeram. Aí o professor está dentro da sala, muitas vezes sozinho, ou com 1 ou 2 alunos. E quem está em casa aguardando esse ensino, esse aprendizado, essa convivência e criar esse vínculo com o professor, é manter esse vínculo, né? Porque ele também foi quebrado esse ano de 2021. E os nossos filhos estão em casa sem isso, porque eles criaram essa coisa ridícula que se chama ensino híbrido, que não existe e não funciona. Então, a gente precisa muito, a gente conta, né? Eu vim aqui hoje representando muitas vozes dentro do nosso movimento, que a gente precisa desse espaço, né? Que seja levada essa demanda para dentro da LESP, para quem lá está fazendo acontecer a questão da educação pública, porque a gente não está sendo ouvido, e os nossos filhos, eles estão à deriva, os professores também, eles precisam desse espaço, desse apoio, eles também não estão sendo ouvidos,
E a gente conta muito, né, aproveitar para agradecer por esse espaço, mas conta muito com o apoio de vocês, que a gente precisa, e os nossos filhos, eles estão precisando muito, né, da educação, manter, né, esse vínculo com os professores que foi quebrado, e é muito importante isso para eles. Eu me estendi muito, né, desculpa, obrigada. Muito importante a sua colocação, muito importante a gente divulgar esse movimento organizado pelas famílias, que dá o contraponto e faz o debate com aquele outro movimento de direita, que é as escolas abertas, abertas de qualquer jeito, não importa quem vai morrer. E é uma escola que eles defendem que é uma escola da morte, que, pelo que você apresentou, é muito diferente da escola que vocês querem, que vocês defendem, que é uma escola da vida, uma escola para emancipação. Então, é muito importante todo mundo que está ouvindo, familiares, né, que participem desse movimento Famílias pela Vida. Agora eu quero chamar para poder falar um pouco também o Caio, que está representando o segmento do quadro de apoio, que é um segmento que durante toda a pandemia... Ai, desculpa, era a Alina agora. Desculpa, é a Alina agora, né? Porque a Alina também é desse movimento, a filha dela também está lá. Desculpa, eu errei. É a Alina. Tá? A Alina, que é professora, também coordenadora pedagógica, é mãe da Clara. Então, está com você a palavra, Alina. Então, boa noite a todos, obrigado por esse espaço. Então, este ano eu estou como professora, né, eu saí do cargo da gestão, mas a gente recebe, né, nos grupos que o trabalho do gestor ainda está muito difícil, né, só para todo mundo ter um panorama, agora à noite está saindo um boato que a vacinação dos professores que vão começar amanhã, pode ser que os professores e os funcionários que estão em teletrabalho não sejam vacinados. Então, a gente fica recebendo notícias tarde da noite, é uma desorganização que a Secretaria Municipal da Educação está fazendo, e além de tudo isso, né, que a gente viveu, que todo mundo acompanhou, em relação à desorganização dessa testagem, que foi um fracasso, né, porque testagem sorológica não garante que o profissional da educação esteja naquele momento ou não contaminado, a gente vai ter, né, uma catástrofe ainda maior no dia 12, onde as escolas vão receber milhares de pessoas para a vacinação do H1N1. Então, tudo isso, Carlos e Celso, é uma falta de respeito, não só com os profissionais da educação, mas também com a população. Porque como que se organiza uma volta às aulas que a gente fica sabendo pela televisão, né? E depois de alguns minutos e algumas horas que a gente recebe, sim, a normativa por e-mail. Então, primeiro a gente fica sabendo pela televisão, depois a gente recebe a instrução normativa, e também a gente fica sabendo pela televisão que vai ser vacinado no mesmo dia que volta às aulas, a vacina do H1N1, começando com as crianças e as pessoas de grupo de risco. Como que a escola, o gestor, se organiza para atender a comunidade nesse cenário, num cenário de pandemia, num cenário que tem que organizar do dia para a noite a vacinação e o acolhimento das crianças, porque nós estamos em greve, mas muitas escolas não estão em greve. Aliás, muitas escolas que também não estão em greve, estão em reformas, e essas escolas que estão em reformas foram obrigadas pelas diretorias regionais a voltar a qualquer custo o atendimento presencial. Então, nós estamos vivendo um cenário que, nesses meus 24 anos de carreira, eu nunca tinha vivenciado, né? Como bem o Carlos falou, hoje ouvindo o Dória falando e o Bruno Covas falando, parecia que a gente não estava vivendo neste mundo, parecia uma coisa surreal. Então, eu estou como professora de educação infantil, a gente está fazendo telefonaço para as famílias, fizemos
fazendo o levantamento das reais necessidades dessas famílias em relação à alimentação, e aí chega uma cesta básica, de uma hora para outra também para a escola se organizar, e muitas dessas famílias que necessitam da cesta básica não vão ser contempladas. Então, elas vão ser contempladas pelas cestas básicas das ações que as escolas estão organizando. Então, essa é uma outra denúncia que eu queria fazer aqui. E aí, para falar um pouco do movimento, como a Mel muito bem falou, a gente tem na bandeira as mesmas bandeiras que, né, todos os movimentos estão lutando. Então, em defesa da saúde pública de qualidade, da testagem em massa, da vacinação para todos, né, de um lockdown efetivo para garantir que a gente diminua essa curva. A gente mudou o nome de ensino remoto para educação e trabalho remoto na nossa carta, porque a gente entende que a educação ela não é ensinada, ela é aprendida através das explorações, das diversas linguagens. Então, uma educação remota, como diz a Mel, que seja de qualidade. Os tablets que vão chegar apenas para as crianças a partir do 6º ano do ensino fundamental 2. As crianças do ciclo de alfabetização não vão receber esses tablets. Então, a gente luta para que o tablet sejam para todos, até para as crianças da educação infantil, que vão estar também em educação remota, porque só apenas 35% vão voltar. A gente é contra a abertura das escolas nesse momento, enquanto não haja diminuição desse estado pandêmico que a gente está. E a vacina, para todos, é uma questão assim de emergência, né? A gente só vai sair dessa pandemia se a gente ampliar a vacinação. O movimento é grande, eu peço, como a Mel disse, que vocês nos sigam. A carta ela é enorme, ela tem 6 páginas, a gente pode publicizar ela aqui, se o Celso puder. São muitas frentes, né, de bandeira, então toda vez que o grupo se encontra, vai entrando novas reivindicações, educação de qualidade para todos, reestruturação dos prédios, que tem um retorno seguro, então são muitos itens. E aqui, enquanto professora, eu quero deixar uma palavra de força para os meus companheiros, porque amanhã, dia 10/4, vão fazer 60 dias que nós estamos em greve, uma greve muito longa, uma greve que né, assim, no momento que ninguém nunca imaginou passar por uma greve sem movimentos na rua. Então, a gente teve algumas ações de carreatas, mas elas não são tão grandes e fazem tanta pressão quanto uma manifestação que enche a Avenida Paulista, 23 de maio. Então, nós, professores, profissionais da educação, gestores, ATEs, a gente precisa muito dessa força. Hoje, a gente realmente, todos nós, acredito que ficamos desanimados. Mas e aí, eu vi uma mensagem do Guilherme Boulos, que eu guardei ela no meu coração e eu vou repetir aqui para vocês, que a gente não pode colocar na trincheira educação e vida. Então, a gente tem que se agarrar nisso, porque a gente sempre vai ser ameaçado, sempre vai haver ameaças de corte. Meus pais foram mandados embora, eles são professores, foram mandados embora na época do Jânio, resistiram e estamos aqui. Então, não vamos esmorecer e a luta continua. Obrigada a todos. Obrigada, Lina, por toda a sua fala. E dizer que hoje, né, teve a Assembleia dos Sindicatos, amanhã também vão ter a Assembleia dos Sindicatos Profissionais de Educação, e as decisões têm sido pela manutenção da greve, a greve pela vida. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência, essa força de não se sujeitar a entrar nas estatísticas da morte pela Covid. Então, quero passar agora a palavra para o... Luciene, só um minuto. Só em um minuto eu queria dizer uma coisa sobre a vacinação, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o governo usa essa data, que ele antecipou, na verdade, seria dia 12, ele antecipou
para amanhã o início da vacinação para as pessoas acima de 47 anos. Primeiro que ele antecipou para amenizar um pouco a tragédia que vai ser a volta às aulas no dia 12 e no dia 14. Então, é uma nuvem de fumaça para disfarçar. Mas a gente não pode se contentar com essa vacinação que não representa não vai atingir nem 40% dos profissionais da educação. E é só a primeira fase, a primeira dose, depois tem a segunda, e depois você tem que esperar ainda 30 dias para fazer efeito. Não dá para voltar com uma rede parcialmente, uma parte vacinada e a maioria não vacinada. Então, não é só a vacina, a gente tem que defender também condições sanitárias seguras, né? O fim dessa transmissão comunitária, que é altíssima, o fim das mortes, o fim a falta de leitos em UTIs, em hospitais. Então, é um conjunto de coisas, não é só a vacinação. A vacinação é importante, sem vacinação a gente não volta, mas não é só a vacinação e essa vacinação parcial. Queria fazer esse destaque. E dizer ainda que o Dória é tão covarde, minha gente, que hoje, como era uma notícia ruim, ele não foi dar entrevista, ele mandou o vice dele, o Rodrigo Garcia. Ele é tão marqueteiro que quando não é coisa boa, ele não vai, ele falta, né? É o Rodrigo Garcia que segura a onda. Então, hoje, como ele, na verdade, essa mudança de fase foi direcionada para reabrir as escolas, né? Para que haja aula presencial, que nós chamamos de as aulas da morte. Ele vai transformar as nossas escolas em espaços de morte e de contaminação. Isso, Carlos. E também lembrar que o Covas não fez nenhum pronunciamento público após o pronunciamento do governo estadual. Ele também, mais uma vez, se omite de tomar decisões, se acovarda, mais uma vez, perante a história. E ele manda e-mails, né? Ele mandou e-mails 6h para as escolas municipais, com uma nova relação de alunos, sendo que já havia uma primeira seleção, agora é uma nova seleção. Então, assim, é uma desorganização que a gente nunca sabe até onde vai a incompetência, até onde vai a má-fé, mas o fato é que eles desorganizam todo o trabalho da rede, como bem lembrou a Alina, mais de 400 escolas, nós temos 4.000 escolas da rede municipal, 400 escolas serão postos de vacinação da influenza. Nós temos outras tantas escolas em reforma, nós ainda temos a crise dos funcionários da limpeza, que seguem em número reduzidos, isso não foi resolvido. Então, é uma série de coisas. E ainda para falar da vacinação, como esse governo, ele não decepciona nunca. É impressionante. Eles bagunçaram também a vacinação, porque agora também chegando vários e-mails a esse horário, que em tese a vacinação começa amanhã, vários e-mails das diretorias regionais dizendo que são 13 diretorias. Aí algumas dessas diretorias, porque nunca é uma ação unitária, né? Então, algumas diretorias dizendo que quem está em mesmo que tenha 47 anos, mas está em teletrabalho, ou está em licença médica, ou não vai poder ser vacinado. Supervisor escolar também foi anunciado hoje, não há um desprezo pelo papel da supervisão, ele não vai ser vacinado também. Então, a gente começa a receber informações que até contrariam o que o governo do estado determinou. Então, e tudo de uma hora para outra. Então, está tudo armado para acontecer de novo, mais uma cena onde várias pessoas serão contaminadas. E só quero, antes de passar a palavra para o Caio, eu quero dizer que esse dado que a Alina traz, com relação a quem vai ter acesso a esses tablets, quando eles saírem das caixas que estão, desde janeiro, presas nas escolas, é muito importante, porque nesse contexto de pandemia, um tablet para uma criança, seja ela de SEI, de EMEI, de EMF, da EJA, uma pessoa que tem uma deficiência, ele também está associado ao direito não apenas do ensino remoto, da aprendizagem remota, mas a telemedicina.
Então, esse governo, ele atua sistematicamente na exclusão das pessoas mais vulneráveis. Então, é muito importante essa luta, né? Eu faço parte também do Conselho de Inclusão Escolar, e lá a gente vem conversando junto ao Ministério Público, do mandato do vereador Celso Gianazzi, porque as pessoas com deficiência, sobretudo os estudantes, sido extremamente excluídos durante todo esse processo da pandemia. Então, quero passar a palavra agora para o Caio, que é representante do quadro de apoio, ele participa também do Fórum do QA, do Avança QA, tem um trabalho de militância muito grande na rede, é da minha região, de Pirituba, ele trabalha hoje na escola que eu estudei, na EMEI Eunice dos Santos. Então, o quadro de apoio tem feito aí um trabalho muito desesperador, porque sem proteção nenhuma, né, Caio? Desde o começo da pandemia e várias atividades, e como a Alina lembrou também, agora vão ter mais 2 cestas para o quadro de apoio para os gestores entregarem. Uma cesta que é para SMARTs, para quem está no LOA, e uma outra cesta que é para todos os alunos, sendo que a gente poderia fazer um repasse adicional ao cartão merenda, né? E essas famílias teriam acesso a mais alimentos de maior qualidade e que não precisaria movimentar tantas pessoas no momento tão crítico da pandemia. Então, passar a palavra para o Caio. Boa noite a todas e a todos. Então, meu nome é Caio, né, sou do quadro de apoio, né, sou um ATE, mas no quadro de apoio temos também os agentes escolares, né, e temos também os secretários acadêmicos de Unicel. Então, esses compõem o quadro de apoio, que é um grupo grande, são um pouco mais de 8.000 servidores, fora os ingressantes também que estão adentrando a rede e que sejam bem-vindos também a essa luta, que é uma luta não só pela vida, mas é uma luta pelo engajamento e é uma luta pela educação. Então, somos todos educadores, então nós temos que fazer esse enfrentamento, esse debate, porque as coisas estão distantes. O que a saúde fala não é o que a nossa gestão, seja federal, municipal, estadual, falam. Então, estamos em uma dissonância e é uma coisa que tem que ser combatida. E acho que nós estamos aqui para fazermos essa conversa e fazermos esses levantamentos aí que os colegas falaram anteriormente, que são relevantes, que não dá para voltar à aula dentro das unidades escolares. Entendemos que a pandemia é uma coisa complicada, mas como temos uma gestão que faz uma bagunça na testagem, uma gestão que faz uma bagunça de normativas, que hora você está em teletrabalho, hora você está trabalhando, hora você está em comorbidade, né, hora você não está. Então, é tudo na normativa, né? E na vacinação, temos H1N1, onde colegas do quadro de apoio estarão trabalhando, né? Sobretudo os que estão nos céus, vão estar trabalhando. Não sei nem se vão ser vacinados, mas vão estar trabalhando. Então, é uma questão muito delicada, é uma questão também que pede socorro e que nós temos que nos unirmos contra esse descaso, entendeu? Porque se é lá pelas escolas abertas, se é pelas escolas particulares, cada um tem seu nicho, mas todos nós sabemos, inclusive aí com informações, que as escolas particulares, mesmo tendo aval para ter a volta às aulas, eles vão continuar no ensino remoto. Então, por que nós, né, da rede municipal ou da rede estadual, vamos para as aulas presenciais? Sendo que em 2020 o quadro de apoio não parou, em 2020 a gestão também não parou, só que é o seguinte, para a escola estar funcionando, basta alguém atender telefone, basta alguém responder e-mail, a escola está funcionando, pode ir lá. Aí tem os cartões, tem a cesta básica, que muitos educadores até ajudaram na cesta básica, crianças que não foram atendidas. Então, várias escolas fizeram os rateios, eu mesmo participei, vários colegas participaram aqui, seja docentes, gestores, os terceirizados, nesses rateios para ajudar. Então, ninguém se opôs a ajudar, ninguém se opôs a trabalhar. Só que não tem vacina. Quando tem vacina, não é vacina para todos.
E sabe de uma coisa? Eu posso receber a vacina. Apareceu o QR Code, eu tenho 47 anos, mas eu não vou me vacinar. Eu vou me vacinar quando for as pessoas da minha faixa etária, que é provavelmente no final de maio. E isso é um protesto pessoal da minha parte, é um protesto pelos meus colegas de categoria que estão trabalhando, que deveriam parar também e fazer essa reflexão. São dos colegas que estão em teletrabalho, que tem que parar, que o teletrabalho tem que ser para todos, para todos. O quadro de apoio está na unidade escolar, gestão está na unidade escolar. Então, o teletrabalho tem que ser para todos também, né? Como podemos falar das questões de volta às aulas, como até a Lina falou, se a minha escola está com problema estrutural e vai ter que voltar, não tem nem janelas na escola. O próprio Celso visitou nossa unidade escolar. E como é que fica? E a situação está na mesma. Mas o seguinte, o Trilhas vai chegar esse ano, o cartão vai chegar esse ano, a cesta vai voltar esse ano, que já estiveram no ano passado. Mas o que tem que ser feito pela gestão municipal ou pela gestão estadual não está sendo feito, que é o mínimo de condições de trabalho. Inclusive, a Luciene recebendo informações, como eu recebo, inclusive, agora também, participando dessa live, que vários diretórios regionais falam, não é por quadro de apoio ser vacinado. Inclusive, o diretório da Penha, que é da U, é uma das últimas que eu recebi informações agora, né? Então, poxa, é complicado. O pessoal do teletrabalho não é vacinado, o readaptado não é vacinado, o quadro de apoio não é para ser vacinado. Aí chega no outro território, seja na freguesia, são outras informações. Seja lá no Capela, são outras informações. E nada bate com nada. Mas o que é engraçado é que colegas do quadro de apoio, no dia 12 de março, que foi a fala do prefeito, ao meio-dia 15, 10 horas da manhã já estava recebendo recados dos colegas do quadro de apoio, vai antecipar o recesso, é para continuar na unidade escolar. Receberam isso às 10 da manhã, a fala do prefeito foi meio-dia, aí vai conversar com o senhor secretário municipal, essa deliberação não foi minha. Então, veio de quem essa deliberação? Tem nomes? Tem sobrenomes? Então, são situações muito complicadas, né, dessa questão da vacinação, da não vacinação, colegas que recebem ligação para voltar a trabalhar, para falar que a greve acabou. Eu tenho colegas que estão até assistindo a live que receberam notificação pelo WhatsApp da unidade, olha, a greve acabou, volte para a unidade escolar. Olha, o seguinte, eu estou sendo pressionado, eu vou ter que apontar falta, vai ter que descontar, você vai ter que voltar. Mas para voltar para quê? Vai ter criança? Eu não sei se vai ter crianças, mas estão empurrando as crianças para a escola sem vacinação, porque só da H1N1 não vai resolver. Porém, todavia, entretanto, vai empurrar, por quê? Porque nós temos os cartões para receber, sendo que os cartões têm que ser levados pelos gestores lá para os diretórios regionais, mas na hora de buscar, o que é que as pessoas vão buscar? Eles não podem levar. Então, são muitas denúncias, muitas preocupações, e eu peço a ajuda dos meus colegas do quadro de apoio, que a greve é pela vida. Eu estou com a camiseta aqui da minha unidade escolar, né? Vidas importam, não naturalizamos a morte, vacinação e condições de trabalho a todos. Então, isso seja aqui no território de Pirituba, seja na freguesia, seja Jaçanã, Tremembé, seja na Penha, seja Capela, seja Guaianazes, Itaquera, a cidade num todo, o funcionalismo, a educação, o pessoal da saúde também, que está na linha de frente, os motoristas de ônibus, o metrô, que já teve mais de 15 mortes também, que também vão fazer assembleias. Então, é uma luta dos trabalhadores, é uma luta do funcionalismo também, só que nós temos que estar todos juntos. E peço também às entidades sindicais, seja no fórum, seja na sua deliberação, né, sindical, seja também dentro dos seus estatutos, que vocês olhem com carinho pelos profissionais que assim estão inseridos nos seus respectivos sindicatos. Que nos dê atenção, que nos dê apoio, que dê alicerce para todos os tipos de combate, seja presencial, apesar do distanciamento social e dos perigos, seja no remoto, seja qualquer tipo de manifestação. As entidades nos ajudem. Tá? Então, eu finalizo a minha fala, que foi um pouco extensa, né? Foi mais um desabafo, mas aqui eu digo para vocês que nós estamos em luta e peço o quadro de apoio.
façamos a nossa parte também. Gestão, faça a sua parte também e vamos encampar essa luta. A comunidade escolar precisa de esclarecimento, precisa de apoio, só que eles pedem para nós fazermos a nossa parte, e assim o fazemos, mas não temos uma devolutiva dos respectivos governos. Ok? Então, agradeço a fala e o apoio de todos os profissionais aqui e dos mandatos. Obrigado. Obrigada, Caio. Muito importante a sua fala, o seu depoimento. Quero passar a palavra agora, já estamos caminhando para o final da nossa discussão, da nossa roda de conversa, para o Rafael Cícero, que é um grande lutador em defesa da escola pública, é professor da rede, é também um pesquisador na educação, é um educador popular, organiza cursinhos populares na periferia da nossa cidade, um lutador em defesa da escola como instrumento de justiça social. E também está nesse movimento, em defesa da vida. Então, com você, muito nos honra, Rafael, a palavra. Obrigado, Luciane. Gratidão aí pelas palavras, pela apresentação. Saudar aí os companheiros que estão compondo aí, as companheiras, os alunos que brilhantemente fizeram essas cartas aí, que nos emocionaram muito. Né? Saudar o Carlos e o Celso aí, dois parlamentares que também nos trazem esperança, né? Para acreditar na política como um mecanismo, um instrumento de luta, né? Mesmo nas incertezas, estão ali com a gente, isso nos honra muito, então, saudar aí. Muita coisa já foi falada, então eu diria até, minha fala vai ser muito curta, eu queria até aproveitar para ampliar um pouquinho o debate, né? Eu acho que na educação aqui, eu lembro o Matheus falando que é impossível ficar das 7 a meio-dia seguindo todos os protocolos, né? Então, assim, está claro que as escolas públicas, depois a Mel também falou, a diferença das escolas, que esses caras criam protocolos e protocolos abstratos, universais, né? Eu trabalho numa escola que comporta 1.800 alunos, é uma realidade muito diferente da maior parte das escolas da rede municipal, e as deliberações são para todas, como se a minha realidade, não só no tamanho, mas também uma das escolas mais distantes do centro, ou seja, mais à periferia, né, até certo ponto mais abandonado, fosse a mesma realidade de outras escolas. Então, esses protocolos propostos são inviáveis para qualquer escola, mas para as escolas da periferia isso ainda é mais difícil, ao mesmo tempo que as dificuldades e a dinâmica das escolas da periferia são mais difíceis ainda, né? Porque muitos dos nossos alunos, por vários motivos, estão com os pais desempregados, estão em situações de maior vulnerabilidade, não conseguem ficar em casa, não só porque não tem auxílio, mas a arquitetura da casa, o espaço não acomoda, então eles estão na rua, estão em muitos lugares onde a pandemia está alastrada, ou seja, em contato maior, e depois acaba também com mais facilidade levando isso para os ambientes escolares. Em suma, o que está posto aqui é que não há condições nenhuma da gente retornar às aulas presenciais diante desse alto número ou dessa média de mortes, né? Houve sim reduções no número de internações, mas o número de mortes continuou aumentando, então não faz sentido, porque houve um pouquinho de redução do número de internações, eles ampliarem isso, voltarem às aulas, né? Quando a média hoje de 2.818, né? A média daqueles 14 dias, mas hoje batendo quase 4.000. Então, isso é uma loucura. E é nesse sentido que eu queria ampliar o debate para dizer, sei lá, gritar e dizer que não estou acreditando que a gente está vivendo isso, né? Eu acho que nossa sociedade, a sociedade brasileira está doente, né? Jamais em tempos normais ou em sã consciência nós poderíamos aceitar que hoje 117 milhões de pessoas estão vivendo
sobre insegurança alimentar, ou seja, não sabem se vão comer amanhã. Estou falando de 117 milhões de brasileiros e brasileiras que não sabem o que vão comer hoje na janta, amanhã no café da manhã. Existe, né, é impensável que 19 milhões de famílias, eu estou falando de famílias, não têm renda nesse país. 19 milhões de famílias, né? É impensável que o governo, ao promover uma política de auxílio, transfira R$150, quando a cesta básica do governo é R$1.100. Quando a cesta básica, a qual defendemos, e é a cesta do DIEESE, é mais de R$2.000. Né? É loucura pensar que a gente já se comoveu por quando um avião caiu, e temos que nos comover mesmo, ou seja, 200 mortes, 100 e poucas mortes, quando uma boate pega fogo e 400 vidas são ceifadas, a gente já se mobilizou, e hoje são 2.818 vidas por média, né? Em média, mas chegando a dias de 4.000, e tudo isso está sendo visto, né? Visto só, olhado pelo Brasil e pelos brasileiros e brasileiras, de forma que eu diria, até certo ponto, generalizando, passivamente, né? A gente está vendo muitas coisas, eu estou generalizando, eu sei que tem muitas lutas e muita gente fazendo acontecer. Eu queria depois ressaltar isso ainda na minha fala, que é isso que está nos fazendo ainda esses 118 milhões de pessoas que não vão se alimentar, né? Então, mas no geral, a população brasileira está omissa, está calada. E aí eu vou ampliar a discussão, que são poucos os parlamentares igual o Celso e o Carlos que estão na luta diariamente, resistindo a esses ataques do governo municipal, do governo estadual e do governo federal. Uma parte considerável desses parlamentares estão viajando, estão aproveitando que estão online aí, remoto, o trabalho deles, e não estão fazendo nada. E isso é inadmissível. E ainda assim, também a nossa esquerda, até certo ponto, baqueada, né? Numa discussão das eleições de 2022 adiantada, né? Sobretudo com a possibilidade agora de alguém ser presidente, já todo mundo se adianta às eleições e esquece da pandemia, e a esquerda também, na sua maioria, sobretudo a institucional, né? A dos gabinetes e liderado por partido, estão aí preocupada em articulações para a frente ampla de 2022, né? Sendo que a gente está morrendo agora. Então, tudo isso me deixa, assim, sem muito raciocínio para poder arquitetar minha fala aqui, organizar, porque é muitas coisas que estão tomando nossa vida, né? E aí nós, enquanto professores, também como que a gente vai trabalhar isso na sala de aula? Nós não conseguimos chegar lá e simplesmente esquecer tudo isso. É impossível. Você, como professor, saber que seus alunos muitas vezes não têm alimento em casa, você saber que seus vizinhos estão desempregados, você saber que está morrendo 2.000 e poucas pessoas, você volta e, vamos lá, no meu caso, falar de geografia. Olha, a floresta amazônica, está entendendo? É uma loucura para o processo de aprendizagem também das crianças, dos professores e de toda a sociedade. Então, eu só sei que eu estou também confuso, né? Como diria Milton Santos, a gente vive, quando dizia, né? A gente vive num momento confuso e confusamente percebida. A treta está aí. É a gente não entender que a educação hoje está aparecendo como panaceia para todos os males, porque não tem política assistencial, porque não tem política de saúde, porque não tem um ministro da Economia liberando dinheiro para os comerciantes, para as empresas e para os trabalhadores que estão em casa. E a educação, então, hoje, o que a Prefeitura de São Paulo fez hoje? Distribuiu alimento, que é uma coisa que a gente defende, é óbvio, a gente está fazendo campanhas, arrecadações para isso, mas é um absurdo que a educação tenha que resolver todos esses problemas. É um absurdo que o auxílio de R$150 seja completada com o dinheiro da educação, com o vale que é dado para as famílias. A gente defende que aumente esse vale, mas não pode ser educação responsabilizada por falta de políticas em outros setores desse país. Então, assim, desculpa ampliar e trazer outras provocações aqui, mas eu queria... foi o que me veio na cabeça nesse espaço que também, para nós aqui, educadores, é uma forma de extravasar, como falou muito bem o Caio, do quadro de apoios, né? É um desabafo. Então, a gente agradece o convite, agradece Carlos e Celso pela combatividade,
a Luciene por essa organização. Um forte abraço. Rafael, e é muito importante a sua fala de indignação, porque eu estou relendo muito a Hannah Arendt nesse momento, porque é a banalização do mal. O que a gente está vivendo, esse momento que a gente está atravessando, é a banalização da morte, é a normalização da fome, é a normalização desse esculacho que são como as políticas públicas vêm sendo desenvolvidas, é o desprezo pela vida, e como é importante a gente não perder esse senso de indignação, de ser crítico perante a isso, de não achar que isso está normal, e nós, em nosso campo de atuação, e aqui a gente está falando com todo mundo, né, que luta, que está atuando, nós temos sim essa possibilidade de se indignar, e a gente precisa dizer que está errado. Cada um no seu posto. Faço o convite à reflexão também aos meus colegas gestores da rede, que foram muito corajosos, quero parabenizá-los. Quase 90% dos nossos gestores não apontaram código de ponto, foram coerentes com a tradição de luta da educação, e isso também salvou vidas. Isso também salva vidas. É muito importante que a gente não normalize, não banalize e ache isso normal, porque você, mas não sou eu que estou fazendo, é o outro, né? É o outro que está fazendo, é ele que está fazendo essas bobagens, não sou eu, né? Eu tenho que cuidar só do meu mundinho. Então, é muito importante essa capacidade que a gente precisa manter viva, de se indignar e se insurgir, né? Que a insurreição, acabamos de passar pela Páscoa, né, Rafael? É a insurreição, é a gente se insurgir contra toda essa maldade. Luciene, deixa só, antes só de você passar vai apresentar também o grande educador que você vai apresentar, Pedro Paulo, deixa eu só fazer uma colocação. A gente está ouvindo, e você falou muito bem, o Rafael colocou, esse plano de imunização que começa amanhã, isso é um absurdo completo. O governo do estado estabeleceu a idade de 47 anos e a prefeitura de São Paulo, o secretário municipal e o prefeito, colocar parâmetros que não existem no plano estadual, excluindo os profissionais que estão no teletrabalho. Se estão no teletrabalho, porque tem a comorbidade, e eles precisam voltar para a escola, eles precisam ser vacinados. Os trabalhadores que estão em licença, eles precisam estar vacinados. Os supervisores que percorrem as escolas, estão o tempo todo nas escolas, precisam ser vacinados. Então, o prefeito e o secretário de Educação de São Paulo, eles são covardes, criminosos. Essa ação que eles estão fazendo não pode seguir adiante. Então, nós vamos acionar, através do nosso mandato, com o mandato do deputado Carlos Gianazzi, está acionando o Ministério Público e a Justiça, para que impeça essa ação do prefeito e permita que todos acima de 47 anos possam se vacinar. Não tem que fazer essa exclusão dessas pessoas que estão em licença, que estão em teletrabalho, e dos supervisores escolares. Inadmissível isso. Então, amanhã mesmo, a gente já está protocolando, os 2 mandatos protocolando essa ação judicial e o acionar também o Ministério Público. É impensável uma coisa dessa. Obrigada, Celso. Luciene, eu também, só em um minuto, eu queria fazer aqui você falou, Rafael, também sobre essa banalização do mal, e nessa semana ainda teve um jantar que foi oferecido ao Bolsonaro, né, de alguns empresários, bajuladores do Bolsonaro, negacionistas, e o Bolsonaro, ao invés de se reunir com os sanitaristas, os médicos, para buscar uma saída para a crise, ele se reúne com empresários que representam o lupenzinato dos empresários, na verdade. É o lupenzinato da burguesia nacional, porque são empresários de quinta categoria, né, que não tem nenhuma importância no cenário econômico nacional. Porque aqueles que assinaram o documento criticando o Bolsonaro, sim, aqueles são os caras da Faria Lima, os banqueiros, eles que mandam. Esses aí não vale nada, mas ele foi jantar num momento difícil como esse com empresários, como se nada tivesse acontecendo. É a banalização
do mal. Eu sei que você vai chamar o Pedro Paulo agora. Pedro Paulo estava numa live, a gente fez questão que ele viesse também, porque ele também representa aqui a rede estadual de ensino, é um dos sindicalistas mais combativos, mais preparados, que tem uma firmeza, uma consistência política e ideológica assim, que poucos têm no mundo sindical. E um grande orador também, por isso que eu falei para ele fazer um encerramento apoteótico aqui da nossa live, porque ele tem esse dom, sim, ele tem. Pedro Paulo, queríamos chamar, não sei se ele está ouvindo a gente, que ele está com a câmera fechada. Então, eu queria apresentar o Pedro. Apareceu, né? Oi, Nosso Luciene. grande trabalhador da rede estadual, que é uma das maiores redes, né, de educação do mundo, mais de 5 milhões de alunos atendidos, e que vem também enfrentando duros ataques. E a gente também trabalha aqui, está todo mundo aqui dobra, né, estado, município. Então, muito importante a gente ouvir o Pedro Paulo para a gente poder fechar nessa nossa roda de conversa, num dia, né, tão, como diz o Rafael, tão inacreditável, parece uma distopia que a gente está vivendo, né? Então, com a palavra, o Pedro Paulo, professor Pedro Paulo. Boa noite, querida Luciene. Me ouve? Ok. Eu peço desculpas, eu sei que tem uma luz aí, mas se eu apagar a luz, vai ficar no escuro. E eu estou no celular, e aí eu sei que essa parte da tecnologia, eu sou dinossauro, não é? Então, para não ficar com a câmera fechada, eu abri, mas nessas limitações, e eu peço aos internautas que estão nos vendo, nos assistindo e compartilhando, aos convidados aqui, a você, Lu, coordenadora dessa belíssima live, aos nossos 2 extraordinários mandatos revolucionários, combativos, um pouco que essa visibilidade aqui relevem, não é? Para que a gente possa se somar. O Janazzi é exagerado, bem no estilo Cazuza, por isso que ele é fã, como eu, do Cazuza. O que ele disse aí é muito exagerado, porque ele é exagerado em tudo. É por isso que nós temos, né, nele a nossa referência de combatividade, porque até na luta ele exagera. Aí sim, ele não tem limites. Mas quanto à minha pessoa, é muito generoso da parte dele e nada disso, tá bom? A gente vai apenas fazer uma saudação para saudar todos e todas, a começar por você, minha querida Luciene, incansável, imbatível na parte organizativa, na parte operativa, no comando de todas essas lives que vêm, né, que é um canal da classe trabalhadora, do magistério, de todo o funcionalismo público no geral, de todos que nos assistem, companheira exemplar do ponto de vista da sua militância, eu muito inspiro em você, e hoje você trouxe, inclusive, olha que lindo, cada coisa linda aqui de todos vocês. Eu me senti muito, assim, lisonjeado, não é? Reenergizado com as palavras do Matheus, da Luísa, inspiradora, né? Essa sensibilidade dos nossos adolescentes, com tanta graça, com tanto conteúdo, não é? O Caio, a Alina, o Rafael, a Mel, tantos outros que trouxeram sábias contribuições reais daquele momento, desse momento, que você fez a síntese tão bem, da banalização do mal. Eu faria até uma junção da Hannah Arendt com outra extraordinária revolucionária, a Rosa de Luxemburgo. Talvez as duas, na síntese, traz a palavra de ordem da realidade do mundo que a gente vive hoje, a barbárie. Elas trabalharam bem esse conceito do mundo capitalista e sua barbárie. É isso que nós estamos vivendo hoje. Mas eu não poderia fazer essa saudação sem antes expressar a minha absoluta solidariedade a todos os familiares, amigos, parentes que perderam seus entes queridos. A cada dia é uma tragédia. E é impossível não falarmos de retorno presencial sem a gente apresentar os números da barbárie e reforçar aquilo que cada um trouxe aqui.
Nós estamos chegando hoje na casa dos 350 mil mortos, 350 mil óbitos. Daqui a pouco, chegaremos à casa dos tristes números de 400 óbitos. Só hoje conseguimos bater mais um outro recorde, um triste recorde. Foram 4.249 óbitos. Só hoje. Só em São Paulo foi mais de um terço, 1.299 óbitos. A grandeza de São Paulo, entre a riqueza e a miséria, entre a riqueza e a tragédia, também aqui se demarca este campo da tragédia. O Celso, ele trouxe os números do município, dos óbitos, e a tentativa do secretário do governo, Bruno Covas, de tentar maquiar e esconder os números. E como a inquietude do Celso, nosso querido vereador, não se conforma com essa maquiagem, foi atrás e apresentou os números reais. Nós, na PUESP, nós fizemos uma espécie de observatório, porque nós não confiamos, e é a mesma política, o Covas, Bruno Covas, com o Dória, são aliados, tentaram esconder. Então, nós fizemos a nossa própria estatística. Celso, na PUESP, são 2.400 casos de contaminações pelo vírus de janeiro, do final de janeiro para cá, quando nós retornamos presencialmente, de forma irresponsável. 1.100 escolas foram contaminadas. 175 óbitos entre, claro, professores, funcionários, equipe gestora, alunos, etc. Esses são os números que, inclusive, o governo nega e apresenta outros números. E nós fizemos um trabalho rígido, e isso, os números aqui dessa semana. Eu peguei esses números ontem, é possível que esses números já tenham alterado. Outros sinais da tragédia e da barbárie. Os hospitais públicos, o servidor público estadual, o servidor público municipal e outros municipais estão 100% com os leitos, as UTIs ocupadas. Significa que pacientes estão na fila de espera. Já foram comprovados, só na capital, 35 casos de pacientes que morreram na fila de espera porque não tem como ser atendido. Enterros sendo realizados no período, pasmem, no período noturno. E nós acompanhamos mais recentemente outra tragédia. Vans escolares sendo contratadas para fazerem um serviço funerário. São esses alguns dos exemplos do colapso, da catástrofe, da tragédia, da barbárie que nós estamos vivenciando. E é diante dessa catástrofe, dessa tragédia, dessa barbárie, que Dória e Roscielli, de forma obsessiva, para atender exclusivamente esse movimento, Lu, que você citou das escolas abertas, o movimento das escolas privadas, o movimento da direita, eles colocaram como obsessão de que este ano teria, porque teria, independente da pandemia, no seu estágio mais avassalador, mais agudo, que teria que voltar presencialmente no Estado. Foram várias tentativas, resistimos, mas mesmo assim a correlação de força ainda assim desfavorável a nós. E o que eles fizeram para colocar esse projeto? Eu chamo de pedagogia da morte. Veja que na dinastia tucana há um retrocesso dentro da própria dinastia tucana. Em 2004, 2005, 2006, nós tínhamos um secretário chamado Chalita, que inovou no conceito chamado a pedagogia do afeto, da forma mais demagógica possível. E eles retrocederam
porque hoje se fala da pedagogia da morte, da necropolítica, se fala dessa banalização do mal, da naturalização da morte, que é isso que está em jogo. Quais foram as 3 ações, muito sucintamente, para concluir com isso, as 3 ações principais desenvolvidas por Dória Rossielli? Primeiro, a disputa ideológica. De que maneira? A falácia da tese de que as escolas são seguras porque vão observar os protocolos e de que foram feitas reformas. Nada mais falacioso. Nós, quando retornamos no mês de fevereiro, vimos uma grande maquiagem da falta de toda a infraestrutura com os mesmos problemas e os protocolos, e os próprios números. Hoje, nós podemos afirmar categoricamente, diante dos números de contágios, de óbitos, que a escola é insegura, é o espaço adequado para a contaminação. A segunda tese, e hoje o Rossielli ele garantiu isso de forma cínica, patética, covarde, de que é gigantesco o prejuízo da não aprendizagem dos nossos alunos. Por isso, o retorno é fundamental para garantir a aprendizagem, mas é um canalha, porque sequer as escolas oferecem a tecnologia mínima de inclusão para os nossos alunos, sobretudo aqueles que estão na vulnerabilidade, banda larga nas escolas. No ensino remoto, sequer alunos teve acesso e continua sem acesso. E quais foram os 3 mecanismos, as 3 ações práticas, de forma maquiavélica, coercitiva, que o Rossielli, a SEDUC, junto com Dória, fizeram para que o seu plano pudesse ser viabilizado, a sua pedagogia da morte pudesse ser viabilizada? Primeiro, altera de forma irresponsável, autoritária, o calendário escolar, sem passar pelo conselho de escola, que nós sabemos que é o conselho de escola, que discute, delibera sobre o conselho escolar. Altera e antecipa o recesso. E por que ele faz isso? Para descumprir uma sentença judicial que nós ganhamos na PUESP e descumprir a liminar que foi impetrada pelos nossos 2 mandatos, Carlos Janazzi, Celso Janazzi, que ainda é mais amplo do que a da PUESP, porque contempla a rede municipal, contempla a rede estadual, contempla todos os profissionais da educação. Nesse sentido, era muito mais ampla e mais importante do ponto de vista político do que a da PUESP, que se limita aos professores. Isso foi uma crítica que nós fizemos a Maria Isabel Noronha. Mas corrigimos, e foi um acerto, embora tenha cassado a liminar, mas o trâmite continua na justiça. Mas o governo, de forma sacana, maquiavélica, ele fez essa manobra de antecipar o recesso para descumprir as ordens judiciais, seja na liminar, seja na sentença. O segundo elemento, de forma que chega a ser até cômico para não ser trágico, ele promulga, decreta o Dória de que a educação é o serviço essencial. Pasmem, somente agora ele descobriu, depois de mais de 1 ano de pandemia, ele descobre que a educação é essencial. E nós sabemos que essa é mais uma manobra política para cumprir o seu objetivo obsessivo dos interesses das escolas particulares. E para coroar aquilo que o Janazzi colocou aqui, o nosso deputado colocou agora há pouco. Estabelece entre os grupos dos prioritários os professores. Nós também defendemos. O Celso está lá na Câmara travando e desmentiu o projeto sacana
do Tami, do vereador Tami. E aí, ao colocar o projeto como sendo vacinação para os professores, ele estabelece da forma mais desonesta, mais covarde, o divisionismo na categoria, que é acima, apenas uma parte da categoria, acima dos 47 anos, a partir de amanhã, nessa confusão toda que está aí, trouxe como marketing político para o palanque eleitoral hoje, instalado lá no Palácio, de que estava antecipando, e com o retorno previsto para o dia 12, na orientação, 12 e 13, e o dia 14, presencial. É preciso, Janase, que a gente possa intensificar mais do que nunca, as nossas frentes de lutas, porque esses são planos maquiavélicos para engessar, disputar a mente da categoria. Porque, e é preciso dizer isso, que Dória e Rocieli são negacionistas, tanto quanto o bolsonarismo. A única diferença entre eles está na forma. A única diferença está na retórica, justamente para disputar um com o outro. Mas o conteúdo é o mesmo. Embora Dória e Rocieli descaradamente diz que são adeptos à ciência, mas isso é uma retórica, é uma teoria que, na prática, o seu projeto criminoso, genocida, prevalece, porque ao reabrir as escolas, num momento de tragédia, de barbárie como esse, comprova a irresponsabilidade e o quanto em risco se coloca a comunidade escolar. Por isso, concluo dizendo que somente a nossa luta muda a nossa vida. E nós vamos continuar nas mais variadas frentes de luta, meu querido Janase, meu querido Celso. Nas mais variadas lutas. Na greve do municipal, nós vamos retornar agora, vamos discutir amanhã na diretoria da PUESP essa possibilidade. Ainda que a gente encontre limitações absolutas numa situação como essa de resistência. Mas é preciso resistirmos, encontrarmos formas de barrar, porque o que está em jogo aqui é a vida. Por isso a palavra de ordem, mais ainda do que nunca, escolas fechadas, vidas preservadas, é a essência da nossa bandeira para que a gente possa efetivamente dizer estamos salvos contra o projeto pedagógico genocida. Por isso, eu digo que nós vamos fazer essas frentes de batalha, seja politicamente com carreatas, com manifestações híbridas ou não, faixas, greves, mobilizações, e também uma frente de judicialização desses processos. Está em trâmite a sua liminar, ela não caiu ainda do ponto de vista do conteúdo, tem processos, não é? Nós vamos para o Tribunal de Justiça, nós vamos para o Ministério Público, você no parlamento acionando tudo isso, porque eu termino com isso, resgatar aquilo do nosso querido Che, não é? Os que lutam um dia, 2 dias, um ano, são bons. Nós temos muito bons lutadores. Nós temos excelentes, ótimos lutadores que lutam 5 anos, 10 anos, 20 anos, maravilhosos. Mas nós temos os imprescindíveis. Imprescindíveis. E eu não canso de dizer que você e os Celso são imprescindíveis. Aquilo que existe de mais belo de mandato socialista, de mandato de esquerda. Tem outros, mas vocês são referências. Do ponto de vista de seu clamor, das nossas angústias, o clamor dos nossos anseios, o clamor dos nossos sonhos. E junto com vocês,
Nós queremos muito agradecer iniciativas como essas, lives como essas, numa situação absolutamente distinta, única no país e no mundo. Encontrarmos canais para dizermos: resistiremos, sobreviveremos, porque somos da luta, porque somos imprescindíveis, porque você que está aí nos acompanhando no Facebook, você que está acompanhando em outras redes sociais, você que tem como referência esse mandato, esses 2 mandatos, você que tem como referência os militantes ativistas, a defesa da educação pública de qualidade. Vamos continuar sonhando e fazer do sonho a nossa chama, fazer do nosso sonho a nossa realidade. Lembra do Raul? Porque o sonho que se sonha só é somente um sonho, né? Mas a gente está junto. E nós vamos sonhar juntos. Porque não importa que a gente tenha uma derrota, mas vitórias virão, porque somos lutadores e lutadoras. Muito obrigado, parabéns por mais essa iniciativa. A você, a Celso, a Luciene, a assessoria, meu querido Toninho, meu querido Vitor, todos que estão aqui, os meninos que estão aqui, os estudantes, os pais, essa belíssima composição da diversidade que mostra a dimensão da comunidade escolar na sua plenitude. Por essa, mais do que criatividade, essa iniciativa revolucionária para continuarmos na luta, resistindo diante da barbárie. Viva a luta, pois somente a luta muda a nossa vida. Parabéns, queridos, sigamos até a vitória. É a vitória e é na luta que a gente se encontra. Muito obrigada por suas palavras, Pedro Paulo, um grande guerreiro em defesa da escola pública. Então, eu acho que a gente termina essa live, essa nossa roda de conversa, né, inspirados aí na toda a reflexão que a gente fez ao longo dessa noite, e que não há outra saída para a gente, senão a luta, a mobilização, a resistência e a justa ira. E para terminar mesmo, eu quero só ler um trechinho do pastor Henrique Vieira, porque a gente está passando um momento de muita dor, e ele fala sobre a dor. E aí, com esse trecho, quero encerrar esse nosso momento tão bonito e tão de fortalecimento da nossa luta, que ele diz assim: é preciso respeitar a dor. A dor é um solo sagrado. Se estamos chorando, estamos. Se nos sentimos fracos, às vezes, sentimos. Mas as nossas lágrimas e as nossas fraquezas vão mover a estrutura deste mundo. Então, fé na luta, fé na vida, guerra aos senhores, e a gente vai seguir firme na luta pela vida e em defesa da educação. Boa noite.